Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente com mais um MaluCast. Você que vem nos acompanhando sabe que nós estamos na temporada A Moeda Tem Dois Lados, a saúde não. E hoje nós vamos para um episódio que se chama Filho de Peixe, Peixinho é. Você sabe que em cada episódio eu faço um atendimento fictício e o personagem é nada mais nada menos que o ator Berlim, fazendo cada hora um personagem. E hoje ele é o doutor Delfino Nascimento, um antigo colega meu de trabalho, e vamos ver qual é o problema dele. Vamos lá. Olá, Delfino, doutor Delfino Nascimento. Quanto tempo? Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, que muito bom te tempo. ver. Depois de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Aproximadamente O tempo isso. passa rápido Isso demais, mesmo, mais de isso 20 anos. E como a gente trabalha, não? Muito, A gente só trabalha. E naquela época, aliás, a gente só trabalhava. Trabalhávamos demais, de dia, de noite, né? Lembro-me da sua excelente, né? Daquela maravilhosa assistência que me dava nas clínicas. Era algo bom. fora do comum. Era muito bom tê-la. Que E bom. Sinto muito a sua falta, porque é difícil encontrar Mas profissionais. você já notou que parece que antigamente, na nossa época, né? O ambiente de trabalho parece que era mais leve, mais gostoso, a gente trabalhava se divertindo, não é? Eu comparo com a época de hoje, eu acho que o trabalho é mais tenso, perdeu aquela alegria, aquela descontração no trabalho, a gente se divertia muito, não é? Tínhamos mais afetividade. Afetividade. Menos tecnologia. Com certeza. Era mais proximidade. Mais proximidade entre nós, colegas todos e toda a equipe. Exato. E com os pacientes também. Exato. Sabe uma coisa que eu não me esqueço, agora te vendo, veio à mente? Lembra aquele colega nosso cirurgião, jovenzinho, que dava plantão com a gente à noite, e ele brincava muito com o seu nome, né? Eu Delfino. nunca me esqueço. Como era o nome dele mesmo? Não estou me recordando. Paulo. Era Isso. Paulo alguma coisa que eu também brincava com ele. Paulo, você lembra que quando a enfermeira entrava à noite lá no nosso desconforto médico, né? A gente fala conforto, não desconforto. A salinha. E falava, doutor Delfino, tem uma gestante, né? Vai ter um parto. Ele já perguntava, vai dar fim no nascimento, né? E quando você voltava de novo, né? E aí, Delfino Nascimento? Delfino Nascimento, sim, Delfino. Era muito Acabei engraçado. de fazê-lo. ele era muito engraçado, mas era um menino muito bom, gentil, Muito. Também competente no que fazia. Época boa demais. Era impressionante aquela. como tínhamos profissionais que faziam toda a diferença em nossa vida, que se Toda. preocupavam com o ser humano. Com o ser humano. E lá já vão anos, né? Porque na época a gente nem era tão jovenzinho, né? Já estávamos no rol dos veteranos e já mais de 20 anos se passaram. Continua aos 64 anos me achando um Ativa. jovem. Você sabe que muitas pessoas às vezes perguntam para mim, doutora, quando você vai se aposentar? Eu falo assim, olha, esse termo não existe no meu vocabulário, não é? Porque o trabalho faz parte da vida e ele representa um aspecto fundamental da vida, né? Eu acho que o trabalho é um meio, vê se você concorda comigo, que você tem muitas oportunidades de ser útil para alguém, né? De se relacionar com a vida de uma maneira mais dia a dia, mais prático. O trabalho é a própria vida, né? Quando nós trabalhamos com amor, doutora, tudo fica maravilhoso. É impressionante como nós podemos fazer a diferença na vida do próximo. Os anos passam e a gente nem percebe. E eu tenho uma opinião, não sei se você vai compartilhar comigo dessa opinião. Essa questão da aposentadoria atrapalhou demais essa relação das pessoas com o trabalho. Analisa para você ver, a gente que atende muitos funcionários, né, eu atendo muito, você vê que a pessoa vive numa expectativa do dia de não precisar trabalhar mais. É né? verdade. Então o trabalho fica um peso, ele não é uma alegria. Eu imagino assim, é como você ir numa festa não vendo a hora da festa acabar. Doutora, não só este ponto, mas vários outros detalhes vieram a agregar negatividade à nossa rotina de trabalho. Hoje, profissionais que têm que ficar um pouco mais, até mesmo na hora de me auxiliar nos partos, pergunto se vão fazer banco de horas ou se irão receber este valor, porque precisam do dinheiro e não do banco de horas. Ninguém quer folga. Querem trabalhar, sim, mas querem receber por isso.
E essa dificuldade para encontrar profissionais hoje que se dediquem e trabalhem pelo banco de horas é dificílimo. As pessoas perderam o interesse em se manter ativos, fazendo o bem e não pensando no dinheiro que irão ganhar, porque antigamente saberiam que teriam aquilo no final e hoje não sabem nem quando vão descansar. Exato, mudou muito. Muito. E o ambiente de trabalho, eu acho que a gente tem um papel relevante em promover o ambiente de trabalho, né? Você pode torná-lo pior ou melhor, mas também eu vejo que as empresas podem também investir num ambiente de trabalho melhor. Eu acho que a área do marketing foi a que despertou mais cedo para criar um ambiente de trabalho bacana, né? Hoje saudável. Você tem espaços de convivência dentro do ambiente de trabalho, jogos de mesa, mudou muito. Eu tenho um amigo, colega nosso inclusive, que é médico, e ele tem uma empresa de saúde, logicamente, da área dele, e ele criou esse espaço de convivência dentro da empresa, com jogos, com almofadas no chão. Quer dizer, isso cria uma descontração, uma integração, e já está mais que provado que a produtividade aumenta, né? O desempenho, a qualidade de trabalho melhora, mas ainda tem, a maioria das empresas, a moda antiga, né? Setorizando coisas, cada um no seu quadrado, você dificulta o entrosamento entre os funcionários. Vou falar, doutora. Em nossa época, eu sempre tive essa maneira mais suave de falar, é algo que já vem da minha infância. Eu ouvia muitos gritos até da minha nona, né, por ser italiana, e eu falava, não quero ser assim, não quero gritar. Eu sou italiano, mas eu sou um italiano que fala com as mãos, que não precisa soltar sons. Então, nos partos, no contato com as minhas pacientes, a senhora mesmo falava, como o senhor fala macio, doutor? E eu falava, doutora, ambos falamos. Temos essa empatia um com o outro, e esta é uma maneira de mantermos o ambiente saudável também. Mais tranquilo, mais sereno, né? E ensino isso hoje para os profissionais que estão comigo. E essa é a mudança que muitas vezes pode ser feita. Mas agora vou falar de um detalhe da senhora, que eu venho acompanhando o trabalho há muito tempo. A senhora tem métodos interessantes que são aplicados no ofício de várias empresas. Sim. E esses métodos também estão sendo aplicados lá no nosso consultório. Que coisa boa! Estamos implantando porque é importantíssimo. Às vezes não chega para a senhora quem comprou os seus e-books, quem procurou os seus cursos, mas a nossa equipe tem buscado e tem buscado junto ao seu trabalho. Saber disso. Tem feito coisas muito diferentes. Que eu também acompanho o seu trabalho, muito bom. Né? A gente está à distância, mas assim, amizades sólidas, né, ficam independente do convívio pessoal. E eu acho fantástico o seu trabalho com os adolescentes, né? Tanto nas doenças sexualmente transmissíveis quanto na gravidez na adolescência, é uma coisa que preocupa demais a gente. Demais. Sabe que eu estava lendo uma matéria recente, o aumento de HIV no grupo etário dos adolescentes, jovens de 15 a 24 anos, exatamente como isso. Aumentou a incidência, não só da contaminação, mas de morte precoce pelo HIV. O que mais preocupa neste momento, doutora, como médicos, como profissionais da área, é a falta de informação que está sendo deixada no ar. Está sendo assim algo como se fosse natural. A vida está seguindo o seu fluxo. Não, não é assim. Fala-se em Covid, fala-se em doenças cardiovasculares, mas uma doença que matou muitos nos anos 80, 70, quando não se tinha informação. Nos anos 90, quando se houve informação. Geração continua. Que a gente está falando, eles não pegaram aquele momento difícil que nós pegamos, de muitas pessoas conhecidas se contaminando e morrendo precocemente. No meio artístico também tiveram diversos. E isso, eu acho que deu uma. Naquela época, todo mundo se empenhou mais, as propagandas eram mais frequentes. Quem eram nossos artistas naquela época? Exato. Codinome Beija-Flor, o famoso que foi quem deu o upgrade para que tudo hoje fosse visto de uma forma diferenciada, que foi o nosso saudoso Cazuza. Músico que cantava poesia e em sua poesia ele pregou os cuidados, ele mostrou para as pessoas, mas hoje nós não temos ninguém praticando isso. Essa geração também, eles estão mais distantes dessa época dramática e com
os tratamentos que existem, né? Parece que não é tão fatal e não é verdade. Então, esse seu trabalho é, assim, louvável. E outra coisa que eu acho fantástico no seu trabalho é o planejamento familiar. Ah, né? Esse viés aí do seu trabalho, cuidando para que a gestação e, na sequência, a criança, seja um momento planejado. Isso é fundamental, porque um filho planejado, uma gestação, uma gravidez e a chegada do filho, quando há um planejamento, já é de uma responsabilidade imensa, que dirá se for uma gravidez não planejada ou mais ainda não desejada, Exato. né? Isso traz consequências assim a longo prazo. Ao psicológico, ao pra corpo, família, a tudo, a família. criança e em linha reta para a sociedade, né? É uma verdade. Então é um trabalho fantástico. Tentamos fazer o nosso melhor, doutora. Uma alegria ter você aqui. Mas me diga uma coisa, quando você me ligou, marcando esse nosso encontro, eu percebi você tenso, preocupado. O que é que está acontecendo? Doutora, estou com uma nora que está no 4º mês de gestação. E é complicadíssimo lidar com uma pessoa que não está preocupada com a vida, vivendo como se fosse solteira. Sei. A dificuldade de lidar com um ser que não entende que as necessidades de se cuidar do corpo, cuidar daquele corpo que está dentro do corpo dela, é importante. Ela não está dando o mínimo para a própria saúde e, consequentemente, atrapalhando a saúde da criança. E é você que faz o pré-natal dela? Estou fazendo tudo corretíssimo, os exames, tentando fazer na medida do possível, quando ela atende aos meus pedidos para que vá até o consultório. Eu até lhe digo, não precisa ser eu, temos outros profissionais que lá dentro estão, né? Se de repente o sogro incomoda na hora de fazer o tratamento, porque o sogro vai cobrar, vai querer dar o melhor para o seu neto, óbvio, né? Então evitamos muito, até mesmo de cuidar dos nossos amigos e parentes por esse motivo. Né? É um dos fatores que nos limita às vezes, mas neste caso está complexo, muito complexo. E o seu filho, o que ele acha disso? Meu filho... Eu lembro do seu filho quando era pequeno, naquela época era um garotinho, né? O jovem... Hoje já vai ser pai. O jovem que a senhora conheceu não existe mais. É um homem, mas também conheceu uma pessoa da qual eu tenho que dizer que, infelizmente, o colocou no bolso e faz ele acompanhá-la em todas as suas aventuras. São baladas, noites perdidas. E ela fuma, Delfino? Não fuma, doutora, bem, não fuma. Né? É, menos mal, dos males ainda o menor. Ainda o menor. Eu, inclusive, estava lendo, porque a gente está sempre se atualizando, sempre lendo, a gente sempre soube dos danos do cigarro para o feto, né? Não só para a pessoa, mas no caso da gestação para o feto, como ele atrasa o desenvolvimento da criança, que nasce de baixo peso, né? Ele retarda o crescimento da criança, até o perímetro cefálico pode vir menor. Então, isso é uma preocupação grande. E outra, você disse das noitadas e das baladas, né? O convívio com o fumante tem o mesmo dano como se fosse fumante. Você sabe que 4 horas num ambiente com fumantes equivale a você fumar? Tentei passar isso para ela, doutora. Explicar das mais variadas formas. Como a tecnologia está à nossa disposição hoje, muitas vezes coloco filmes que falam sobre isso. Exato. Tento induzi-la à visão daquilo, mas como eu falei, não sou eu que estou tratando dela. Ela vai fazer o pré-natal, sim, na nossa clínica, mas com uma profissional da qual eu indiquei. Uma profissional muito boa. E complexo demais. A nicotina e o monóxido. Quer dizer, hoje todo mundo sabe, hoje é fácil, o acesso à informação está aí disponível na internet, né? Então é até incompreensível como que a pessoa possa ficar alheia a uma realidade que está aí à nossa frente. Ela teve a coragem de me falar que onde ela vai, as pessoas não usam cigarros convencionais, usam aqueles pendrive que solta fumaça, que falam, né? Que a gente já sabe que o malefício, malefício é pior igual. ainda, Exato. né? É considerado até pior, da fibrose pulmonar e tudo. Então, esse é um ponto que realmente tem que ser trabalhado.
Mas pelo menos está fazendo pré-natal com uma pessoa. Sim, ela está fazendo, mas é muita briga para que ela vá fazer. Ela faz, o que deveria ser acompanhado de rotina, a rotina é a nossa de sempre estar insistindo. Sei, e ela faz a própria rotina, né? Mas o que você sente que eu possa fazer nessa situação? Doutora, acompanhando, como eu já falei, o seu trabalho, descobri que minha equipe tem buscado dentro da sua possibilidade de ensinar, de educar, de levar conhecimento para as empresas. Descobri também que a senhora tem um método aplicado para gestantes, cuidado para a saúde da gestante. Eu chamo de gestação inteligente, porque eu dei esse nome que eu penso assim, ações inteligentes durante a gestação. Exato. Né? Você tem que ser inteligente. Muito bom. Eu falo isso até para as crianças, muito né? Bom. Inteligência serve para quê? Eu tenho costume de perguntar. Serve para você discernir o certo do errado e escolher o certo. Com né? certeza. Porque quem escolhe o errado aí não é o inteligente. Então é um trabalho bem bonito. Eu preciso fazer com que ela venha até a senhora. Eu preciso arrumar uma maneira de trazê-la para que a senhora possa passar esse método. Por quê? Primeiro, pela confiança que tenho de mais de 20 anos do seu trabalho, sabendo do quanto a senhora é dedicada, do quanto a senhora aplica esses métodos de forma leve e suave. Eu já, com os meus passados anos, já não tenho mais a mesma paciência. Aos 64 eu olho e começo a ficar até tenso muitas vezes e evito isso porque a gente acaba passando para o paciente sem querer, né, essa tensão que a gente tem em casa. Não tem como. E infelizmente o velho ditado ainda persiste, né? Santo de casa não faz milagre, ou como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. É uma pena que isso exista, mas a gente constata isso no dia a dia, às vezes até dentro da própria casa, né? Como você está vivendo. Mas vai ser um prazer, tomara que ela venha, né? Geralmente eu faço isso, Delfino, em grupo, sabe? Em grupo. Muito bom. É bacana, porque as gestantes trocam as suas dificuldades, Exatamente. As suas dúvidas, as suas angústias. E os seus acertos também compartilham, mas sem dúvida que num atendimento individual também é possível. Eu vou ficar muito feliz. Tomara que elas venham, que os dois venham. Creio que irá funcionar. Muito bom, vai funcionar sim. Por outro lado, gostaria desde já de convidá-la, logo após esse atendimento ser feito, de tudo dar certo, com certeza vai dar, que a senhora também ensine os meus profissionais a lidar da mesma forma vai ser com uma as alegria. futuras. Podemos fazer um trabalho, sim. Será um prazer tê-la lá mais uma vez. Vai ser ótimo, mas eu vou te explanar aqui de uma maneira sucinta, lógico, para você entender a abordagem, como é que funciona. Você veja o seguinte, nós como médicos sabemos, e você com certeza mais do que eu, que é a sua área, o quanto problemas da mãe interferem diretamente no bebê, né? As doenças são exemplos clássicos. O diabetes, como ele interfere, um diabetes descompensado, né? Uma paciente que é diabética ou que desenvolveu diabetes durante a gestação, que também é um fato que ocorre. Ocorre muito. O quanto ele interfere no bebê, né? Causa o que a gente chama de GIG, né? Grande para a idade gestacional, ele nasce acima do peso, traz problemas para a criança. A hipertensão também compromete a circulação do sangue, o acesso de sangue para a criança, então retarda o desenvolvimento, né? Nasce pequeno, pode comprometer o desenvolvimento neurológico, as doenças autoimunes. Você trabalha com as doenças sexualmente transmissíveis nas adolescentes, então ninguém melhor que você sabe o dano que uma sífilis causa no bebê. Um HPV que todo mundo ignora e acha que não é nada. A rubéola, né, que traz malformações graves. E as doenças não sexualmente transmissíveis também, como é o caso da rubéola, como é o caso de catapora durante a gestação. Que voltou agora depois de anos. Sim. Então, anemia é outro aspecto, outra alteração orgânica que interfere. O cigarro, como nós falamos, o álcool durante a gestação, isso está mais que Isso está tão comum hoje em dia, né, doutora? Pois é, e você sabe que eu estava lendo um trabalho feito em Viena, na Áustria, e eu fiquei impressionada que não importa a quantidade do álcool, né, da bebida alcoólica, eles fizeram um trabalho desde aquela gestante que ingere uma quantidade muito grande até aquela que é menos que uma vez por semana, eventualmente ela toma uma bebida alcoólica, e isso tudo foi acompanhado com ressonância magnética do cérebro, né?
E então é uma coisa que não dá para contestar. Alterações graves no desenvolvimento neuropsicomotor. Então causa um retardo no desenvolvimento neurológico. Olha que coisa grave. O mais importante é saber que isso são pesquisas cientificamente comprovadas. Exato. E as pessoas isso têm que deixa entender. A gente em pânico, porque você falando da sua nora que frequenta as baladas, e a gente sabe que elas são movidas à bebida alcoólica. O que fazer com uma mãe dessa? E de repente fala assim, não, mas é só uma bebida, ou é só um chopp, ou é só uma taça de vinho. E essa pesquisa veio comprovar que não é a quantidade, né? Que até uma bebida, menos que uma vez por semana, vai afetar o desenvolvimento neurológico do bebê. Complexo. Então, é aí que é o ponto que eu queria chegar. Se todos esses aspectos negativos, sejam doenças, sejam hábitos errados, está mais que comprovado que afetam o bebê, então os hábitos bons também vão afetar positivamente o bebê, né? Então é aí que o meu trabalho põe o foco, não só de libertar as pessoas dos hábitos errados pela conscientização, mas também de inserir na vida da gestante atitudes que vão repercutir positivamente lá no bebê. O organismo, eu encaro da seguinte maneira, Delfino, o organismo, ele é o terreno onde está sendo gerado, vai crescer e vai florescer um bebê, né? Como se fosse a terra mesmo, onde você põe a semente e ela vai dar o fruto. Então, o fruto é o bebê. Esse terreno tem que estar da melhor maneira possível. Um dos aspectos é a nutrição. Hoje, esse aspecto, você sabe mais do que eu, já evoluiu muito. Antigamente não se preocupava em repor nutrientes nas gestantes. Hoje já sabe a importância da vitamina D, do ômega 3, do complexo B, né, do próprio ferro durante a gestação, justamente para evitar a anemia, que nós sabemos. Então, isso felizmente, tenho certeza que você faz isso com as suas gestantes, né? Repor esses micronutrientes, orientar uma alimentação saudável. Então, a nutrição é fundamental e a desintoxicação é outro aspecto que eu pego muito nas gestantes, porque o organismo tem que estar limpo. Do jeito que o feto recebe nutrientes, ele também vai receber toxinas. Tá aí o álcool, comprovadamente, a presença do álcool no sangue do bebê, comprometendo o cérebro, né? O cigarro que vai para o sangue do bebê, depois ele é dosado na urina do bebê. Então, são aspectos que, do jeito que o errado vai, o bom também vai, né? Então, quando você desintoxica o organismo da mãe, você está ajudando a criança. Ajudando a bebê, fazer um bebê sadio, não intoxicado, né? Porque senão ele já nasce doente. Como eu digo, né? Eu tenho uma maneira de explicar o processo de instalação das doenças, né, que parte de um patamar de máximo equilíbrio e vai até o que eu chamo o buraco da doença, lá embaixo da escada, e nesse patamar eu digo que nem as crianças estão mais, porque elas já nascem com o organismo intoxicado. Vindo de onde? Vindo da mãe, né? Então, isso é uma conscientização importante. E o trabalho que a sua nora vindo será feito, é uma programação que eu faço, né, que eu chamo Programa da Gestação Inteligente, ele visa isso, nutrir o organismo, desintoxicar, alcalinizar o sangue, que é importantíssimo, regular a temperatura do organismo, que são, eu falo que são as 4 colunas que mantêm o organismo saudável. Vai ser dentro dessa linha que nós vamos abordar a sua nora e, consequentemente, te dar um neto, sem dúvida, com muito mais saúde e qualidade. Doutora, é algo que me faria muito feliz, sem dúvida alguma. É complexo, é quase que uma luta diária poder fazer com que as pessoas compreendam que na medicina, tanto atual quanto na antiga, os métodos de cuidado com a saúde são importantes da mesma forma, mas eu tenho plena convicção de que após o seu tratamento, tudo vai dar certo. Eu vou esperar ansiosa. E sabe que me ocorreu agora, Delfino? O nosso trabalho tem muito em comum, né? Eu cuidar da gestante e você
cuidar do planejamento familiar para que venha. E isso parece que é comum na sua especialidade, mas infelizmente não é. Tem um episódio muito engraçado, interessante, que eu vivenciei em outra época anterior àquela que nós trabalhamos juntos, então Sim, lá sim. vai anos, né? Tinha um colega obstetra que nós trabalhávamos juntos, na época eu fazia sala de parto, e era num hospital pequeno, de uma cidade pequena também, e quando as gestantes iam ter alta, tinham várias na mesma enfermaria, eu ia primeiro, né, para dar alta para o bebê. Então eu examinava e aproveitava aquele momento que estávamos todos juntos e dava uma aulinha. Já naquela época eu dava essa aulinha do cuidado da criança, da responsabilidade que é você receber na sua família um bebê e transformar aquele bebê num adulto de valor, né? Eu dava minha aulinha e já falava naquela época sobre a importância do planejamento familiar. E falava, saindo daqui, terminando, vocês vão no doutor. Tinha um médico que fazia um trabalho bonito também na época de planejamento familiar. Vocês marcam uma consulta com o doutor tal. E assim ia. E depois de mim entrava o obstetra para dar alta para as mães, né? E eu não via a conversa dele, porque eu saía lá e ficava. Um dia a enfermeira me chamou e falou, doutora, a senhora vai lá, dá sua aulinha, depois entra o doutor tal, não me lembro o nome dele agora, e ele examina as gestantes, dá alta, e ele fala para elas assim, bom, vocês vão embora hoje, espero vocês daqui uns 10 meses. Quer dizer, engravidem logo e voltem, né? E diz que um dia, a enfermeira me contaram, um certo dia ele fez, como sempre, a mesma fala, e uma mãe falou assim, doutor, mas a doutora acabou de sair daqui, deu uma aula para nós sobre a responsabilidade de ter um filho, sobre a importância do planejamento familiar, e o senhor fala para a gente voltar daqui 10 meses? Ele respondeu assim, mas a doutora está doida e nós vamos viver do quê? Eu nunca esqueço essa história. Ele com certeza falou num clima de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? No fundo, ele gostaria realmente que voltasse. Então, você vê que ainda existem conceitos irresponsáveis, como eu chamo, né? E ver o seu trabalho, a sua preocupação com a sua nora e, consequentemente, com o seu neto, é uma coisa assim, que dá prazer de ver. Não há como não ter, doutora. Vou esperar com alegria. Cuidamos de vidas, né? Cuidamos de vidas, né? Exatamente. E ao cuidar de vidas, nós também temos que cuidar das vidas da nossa família. Com certeza. Mesmo que isso seja contrário à nossa índole diária de trabalho, se faz necessário amar, amar e amar, e indiferente se é a minha nora ou qualquer mãe que seja. O mais difícil que seja, quando eu não puder fazer a minha parte, eu não conseguir colocar na cabeça daquela mamãezinha que chega lá, que ela deve se cuidar o máximo possível, que aquele casal deve planejar o melhor possível seu filho, com certeza irei indicar grandes profissionais que eu sei que poderão me ajudar a auxiliar, dando a eles essa oportunidade de crescimento. Maravilha. Gratidão, doutora, por me atender mais uma vez. Foi uma alegria. Até a próxima. Vamos nos encontrar mais. Com certeza. Então, você acaba de acompanhar aí a preocupação e a angústia do doutor Delfino Nascimento com a nora que está grávida. Se você está grávida, se a sua esposa está grávida, ou se vocês pretendem ter um filho, ou se conhece alguém aí da família que está grávida, fica atento. A gravidez é um momento importantíssimo, não só pelo fato em si, mas principalmente porque o organismo materno tem que ser devidamente cuidado, porque é ali, naquele terreno, que está sendo gerada uma criança. Então, a saúde do bebê e a vida dela, dali para frente, dependem do bem-estar e do equilíbrio do organismo materno. Fique atento nos outros episódios, acompanhe aqueles que você não assistiu, cada um deles traz importantes informações sobre a sua saúde, sobre procedimentos que você pode fazer para manter o seu organismo em equilíbrio. Assista, nos acompanhe, afinal de contas, quem tem saúde tem tudo.